Vamos lá. Igreja. O que é igreja? A palavra portuguesa, irmãos, igreja, ela provém do substantivo composto eclésia. Substantivo composto, tá? Eu vou explicar por quê. Eclésia, que por sua vez é a combinação da preposição ek com o verbo kaleo, sendo que ek tem o sentido de para fora e kaleo tem o sentido de eu chamo, eu convoco. Então, o resultado de eclésia, com o sentido etimológico de chamados para fora, é também convocados para fora. Então, vamos deixar bem claro o que significa a palavra igreja. Igreja significa os convocados para fora, os chamados de algum lugar para fora, tá? Contudo, segundo os historiadores, irmãos, para se entender o significado corretamente, é de extrema importância compreender que essa palavra teve origem no contexto da democracia ateniense, grega. Portanto, era uma palavra originalmente de cunho político. A palavra igreja, ela não nasceu com os apóstolos, ela não nasceu no meio dos cristãos, né? Uma palavra santa, não. A palavra eclésia ou igreja, ela já existia dentro da cultura grega, tá? Dentro da democracia ateniense. Portanto, é uma palavra que já existia antes dos cristãos colocarem em prática em nossas vidas, tá? E naquele contexto político de eclésia, ou seja, chamados para fora, os que são convocados para fora, era o seguinte: os cidadãos, né, os cidadãos gregos, eles eram chamados para fora de suas casas, para se reunirem publicamente na praça, que no grego é agorá, para tratarem e deliberarem sobre a administração da cidade. Lembrando que em Atenas a democracia era direta, tá? O povo tinha voz para votar e tomar decisões. Por isso a nossa igreja, a Igreja Batista, é chamada de igreja democrática. Nós levamos ao pé da letra o significado eclésia, tá? Se nós somos uma igreja, a igreja pode sim votar. A igreja pode deliberar junto com o seu pastor. O pastor está ali para orientar, para guiar, para instruir. Agora, se a igreja tem sede, o pastor não tem que dar o alimento. Se a igreja quer o alimento, o pastor não tem que dar a água. Tem que ouvir a eclésia, ou seja, a assembleia. E os irmãos, a assembleia, vai decidir: olha, pastor, nós queremos tomar água, pastor, nós precisamos nos alimentar. Então, a igreja, ela delibera sobre alguns assuntos, tá bom? E o pastor está ali para guiar, e não para ser um carrasco autoritário. Ele vai estar ali para guiar o rebanho que Deus confiou em suas mãos. Então, voltando, o que significa a igreja? Em grego, eclésia, significa os que são convocados para fora. Convocados de onde? De suas casas. Onde era a nossa casa antes de aceitar a Jesus Cristo? O mundo. Então, nós somos chamados do mundo para fora, para participarmos da Assembleia dos Santos. Igreja é congregação, igreja é assembleia, e isso é muito diferente do que as pessoas estão dizendo aí fora. Estão postando na internet, mandando mensaginha, textos, alguns citando a Bíblia. Não caia nessa conversinha de Satanás. Igreja é assembleia. Igrejas são chamados para fora para congregar, para se unir em volta do Senhor, nosso Deus. Irmãos, por curiosidade, vou dizer para vocês que os cidadãos, os gregos, que não saíam de suas casas quando eram convocados, quando eram chamados para fora, para se reunir nessa praça que eu falei, né, que agora, eles eram chamados de idiotes, que
que significa idiotez? A Dinete deu um sorrisinho aqui que ela já entendeu. É a palavra idiota na língua portuguesa. As pessoas que eram chamados para fora, as pessoas que eram chamadas de suas casas para participar da igreja, ou seja, da assembleia, da congregação, e essas pessoas não iam para a igreja, não iam ser igreja, não iam participar da assembleia, eram chamadas de idiotas. É claro que no sentido, idiota não é a mesma coisa que nós temos na língua portuguesa. Naquela época, idiota era o homem privado, ou seja, uma pessoa que não quer participar de nada, uma pessoa que não quer saber de nada. Deliberem aí, votem aí, não estou preocupado com nada. Então, em nossos dias, existe isso também, os idiotes, ou seja, os idiotas, que não querem saber de igreja, que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem cantar, não querem saber o que é decidido aqui, que não vêm para adorar, que não vêm ser ministrado. Então, são chamados na cultura grega, na época, de idiotes, ou seja, pessoas que querem se privar. Irmãos, ovelha não vive sozinha, ovelha vive em rebanho. Então, observe que quando falamos em igreja, a Bíblia fala em ovelhas, e as ovelhas não vivem sozinhas, vivem em rebanho. Quando falamos em igreja, a Bíblia fala em assembleia, a convocação dos santos. Isso significa reunião, congregação. Então, a igreja não pode ser idiota, ou seja, não pode ter uma vida privada dos outros. Nós temos que estar juntos. Por quê? Porque juntos somos mais fortes. É assim que a gente vence. Amém? Portanto, eclésia, ou seja, igreja em português, designava simplesmente a assembleia ou um congresso público de cidadãos gregos. E, biblicamente, trouxeram isso para o cristianismo, e hoje nós sabemos que a igreja é a congregação dos santos, tá? É o povo que se reúne em torno do Senhor Jesus. Mas, pastor, e se eu estiver doente? Se eu estiver acamado? Meu Deus, Deus compreende, Deus te entende. Ele sabe que você não está sendo um idiote porque você quer. Ele sabe que você não está agindo dessa forma porque você quer. Essa não é a sua vontade. Então, é óbvio que Deus compreende essa situação e vai continuar te tratando como igreja. Portanto, irmãos, igreja não é isso que você tem ouvido aí na internet, não. O povo tudo em casa na boa, sentado no sofá, digitando no seu celularzinho. A igreja somos nós. Não que seja errado afirmar que a igreja somos nós. O problema é não aceitar que a igreja somos nós que, em primeiro lugar, a igreja somos nós que congregamos. Hebreus 10, 25, Madineia. Vamos ver o que tem em Hebreus 10, 25? Olha aí, irmãos. E não deixamos de nos reunir como fazem alguns. Quem são esses alguns, irmãos? Os desigrejados, os que não querem saber de igreja, os que só querem assistir como se fosse um programa de TV. Mas encorajemo-nos mutuamente, mutuamente, juntos, sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia é esse, irmãos? Do retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados, nós temos que viver como igreja. Então, a igreja somos nós que congregamos. Outra coisa, número 2, a igreja somos nós que contribuímos. Tem gente que fica bravo, irmãos, falou em contribuição, tem crente que fica até endemoniado, entra em crise. Já conheço algumas pessoas que agiram assim, não vou citar nomes, mas pessoas que falaram, nunca mais entra nessa igreja. Por quê? Porque o pastor falou que tem que ofertar para pagar o aluguel. Meu Deus! Então eu vou deixar de pagar o aluguel? Eu vou na imobiliária, eu vim pagar o aluguel com uma Bíblia Sagrada, você aceita? Ele não vai aceitar. Eu vim pagar aluguel citando um versículo bíblico, eles não vão aceitar. Eu vim pagar aluguel com uma oração, eles não vão aceitar. Então, dinheiro não é do diabo. Dinheiro é uma necessidade para a gente manter as nossas contas em dia. Então, a igreja somos nós que contribui.
É fácil ficar em casa, ficar vendo o culto no celular, não vai contribuir, não vai orar junto, não vai evangelizar, não vai sair na rua. É fácil, mas não é isso que é igreja segundo o conceito bíblico. Então, a igreja somos nós que contribuímos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 9. Diz assim: cada um deve decidir em seu coração quanto doar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós não podemos nos sentir obrigados a fazer as coisas. Nós temos que nos sentir felizes por poder contribuir. Se você não está se sentindo feliz por poder contribuir, Senhor, muda o meu coração. Eu não quero amar o dinheiro, eu quero amar a Ti, porque eu sei que se eu contribuir, eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar a minha igreja. E se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se não me abençoar, só a felicidade de poder estar contribuindo, para mim basta. Irmãos, a igreja somos nós que contribuímos. Vamos seguir. Terceiro ponto. A igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós que somos ministrados pelo pastor. A igreja somos nós que somos ministrados pelo pastor. Atos capítulo 20, versículo 28. E o texto diz assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou seja, pastores, líderes, presbíteros, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Então as pessoas dizem: a igreja somos nós não precisamos de pastores. Mas o texto aqui está contrariando, está havendo um paradoxo aí. Ele está contrariando essa tese de que a igreja somos nós e não precisamos de pastores. Aqui está dizendo, Deus falando: portanto, cuide de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, é o Espírito Santo que coloca pessoas como bispos. Bispos significa episcopos, supervisores, presbíteros, pastores, tá? Os que estão liderando a igreja. É Deus quem coloca, é o Espírito Santo que está aqui conosco, quem coloca estes homens que são habilitados e preparados e capacitados por Deus, provados, testados por Deus, para cuidar do rebanho. Ah, pastor, mas eu conheço uns que roubam por aí. São pseudos pastores. Eu estou falando pastor de verdade. Pastor que vai para a igreja porque quer salário, porque quer ficar rico. Isso aí é errado. Nós somos pastores porque Deus nos constituiu bispos para cuidar do rebanho dele. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, igreja é um grupo, um ajuntamento, uma assembleia que é liderada por bispos, ou pastores, ou presbíteros, como algumas igrejas querem assim denominar o nome do líder espiritual, né? Vamos lá. Quarto ponto. A igreja somos nós que oramos. Ah, que bom, eu oro na minha casa. Não, não é só isso, não é só orar na sua casa. A igreja somos nós que oramos juntos. Atos capítulo 12, versículo 12. Vamos ver o que diz. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos, olha, não é 2 ou 3. Eu sou desigrejado mesmo, minha esposa aqui, onde há 2 ou 3 já está aqui na igreja. Não. Onde muitos estavam reunidos para orar. E eu creio que a casa de Maria, mãe de João Marcos, era grande, porque quando Pedro foi solto, foi liberto através da oração que eles estavam fazendo, ele chegou ali, a Bíblia diz que chegou na porta, no portão do pátio. Pátio, eu acredito que seja um quintal, mas devia ser algo grande, porque as pessoas, vem uma pessoa lá para atender, não estava assim, né? De cara a cara, onde eles estavam reunidos. Então, havia muita gente orando junto. Portanto, a igreja, ela existe quando nós também oramos juntos, tá bom? Um outro ponto, o quinto, né? A igreja somos nós que somos edificados através dos dons espirituais. Como é que você fala, eu sou a igreja, nós somos a igreja, e você sozinho na sua casa? Eu sozinho na minha casa. Quem é que tem dom aí, na sua casa?
Seus pais são crentes? Não. Seus irmãos? Também não. Você sozinho? Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Quem é que tem dons espirituais para você poder ser edificado? Ninguém. Então você não é a igreja. Não só por causa desse ponto aqui. Todos os pontos que eu estou aqui abordando, tá? Você não é a igreja sozinho. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nós vamos ler a respeito disso. Disse Paulo: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer, ou seja, edificar, deverá edificar a todos. Então, irmãos, a igreja somos nós que somos edificados através dos dons que Deus concede aos homens. Um vai ensinar, o mestre, né? Um vai ensinar, o outro vai pregar, o outro vai cantar, o outro vai falar em línguas, alguém vai interpretar aquelas línguas, senão aquela pessoa vai edificar só a si mesma, o outro vai profetizar. Então, irmãos, a igreja somos nós que congregamos e a igreja somos nós que somos edificados através dos dons espirituais. Não caia nessa conversa que a igreja somos nós, ficando dentro da sua casa, longe do povo de Deus. Isso é errado, isso é pecado e pode custar a vida eterna de uma pessoa, porque ela se afastou do rebanho, ela se afastou de Jesus, ela se afastou de Deus, ela não tem conhecimento, ela não sabe a verdade, ela não tem quem ensine, ela não é edificada, não recebe palavra, não recebe instrução. Irmãos, é aqui que Deus ordena a bênção, na congregação, na igreja, porque eu quero? Não, Ele quis que fosse assim, e nós vamos obedecer. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Ele disse assim: estou eu edificando a minha igreja. Então nós temos que ser edificados por Cristo, a igreja de Cristo. E igreja são aqueles que congregam, a assembleia, tá? Vamos lá. A igreja, sexto. A igreja somos nós que fazemos discípulos e batizamos. Mateus 28, 19. A igreja somos nós que fazemos discípulos e batizamos. Eu sou a igreja, eu fico na minha casa, não faço discípulo, não batizo, não faço nada. Está errado. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai fazer discípulo, vai batizar. Então, a igreja somos nós, que fazemos discípulos e batizamos. Aqui nesse lugar, onde nós estamos reunidos, Avenida Jardim Japão, 661, sobre loja, nós discipulamos e nós batizamos. Então, nós estamos cumprindo a ordem de Jesus. Portanto, nós somos igreja. E quanto a missões, nós não temos aqui nenhum missionário, porém, na Convenção Batista Nacional, onde nós estamos agregados, nós mandamos oferta para a Junta Administrativa de Missões para sustentar missões, para que sejam feitos discípulos também em outras nações. Então, nós estamos todos unidos em torno de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? E por fim, a igreja é ainda muito mais que isso. Eu não vou ficar falando aqui, vou passar a noite toda. A igreja é muito mais. Então, pense muito bem antes de dizer: a igreja somos nós. Só pode falar isso quem conhece tudo que eu citei aqui. Você tem que dizer: a igreja somos nós que... Aí você vai falando, que congrega, que ora em conjunto, que é edificado por dons espirituais, que é ministrado por pastores. Então você tem que seguir tudo isso, que contribuímos financeiramente, tem tudo isso que envolve ser igreja, tá? Igreja não é ficar em casa sem fazer nada, ou de vez em quando provocar alguém na internet. Isso não é ser igreja. Vamos lá, segundo e último ponto para a gente encerrar. Precisa de templo para ser igreja. É outra coisa que se ouve demais, né? Com referência à igreja. Eu preciso de paredes, eu preciso de templo para ser igreja. Irmãos, você precisa de casa para ser família? Precisa de uma casa para ser família? Não. Eu posso ser família e morar no meio da rua. Eu não preciso de uma casa para ser família. Então, por que você tem uma casa?
Se você não precisa de uma casa para ser uma família, por que é que você tem uma casa? Explica. Para ser igreja não precisa de um templo. Então por que você precisa de uma casa para ser família? Para ser família você não precisa de uma casa. Mas na casa eu tenho segurança, na casa eu tenho abrigo contra o frio, contra o vento, contra o sol, contra assaltantes. Na casa eu tenho mais conforto, a casa é mais adequada para a convivência em família. Que engraçado. E por que na igreja não é assim também? No templo, irmãos, é mais confortável, é mais seguro, nós temos mais oportunidade de deixar as portas abertas para as pessoas entrarem e receber uma palavra. No templo nós temos os equipamentos para fazer a nossa adoração ao Deus dos céus, porque a Bíblia manda louvar com instrumento de cordas, instrumento de sopro. A Bíblia manda adorar, samoldear, cantar, dons espirituais. Cada um na sua casa, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós precisamos de um lugar para estarmos abrigados como igreja. Assim como a tua família precisa de uma casa, uma igreja precisa de um templo, ou de uma sala, ou de um salão, ou de uma casa espaçosa. Mas tem que haver um lugar para que o povo esteja confortável, seguro, com a oportunidade de deixar a porta aberta para as pessoas entrarem e serem evangelizadas. É isso o que é ser igreja. Tá bom, irmãos? Então lembre-se. Lembre-se do significado de igreja. Igreja significa os convocados para fora, um povo que vive em rebanho. Não existe a igreja com cada um em sua casa. O povo deve se reunir, isso sempre foi assim. Este é o conceito bíblico e histórico de igreja. Deus sempre convocou o seu povo, e mesmo em meio às perseguições, presta atenção, mesmo em meio às perseguições, a ordem era para ir ao templo. Você está brincando, pastor? Aonde está escrito isso? Atos capítulo 5, versículos de 16 a 20, olha só, o povo hoje está dizendo: Deus não habita em templos, eu não tenho que ir ao templo. Ei, Deus não habita em templos, mas eu e você habitamos. Nós habitamos. Deus também não habita na tua casa, mas nós habitamos. E onde Deus habita então? Em nós. Se Deus habita em mim e eu estou no templo, Deus está conosco aqui no templo. Se Deus habita em mim e eu estou na minha casa com a minha esposa, Deus está conosco em minha casa. Se nós sairmos de nossa casa, ali não é a habitação de Deus. A habitação de Deus somos nós. Mas isso não significa que eu não tenha que ter uma casa. Isso não significa que eu não tenha que ter um templo. Então a Bíblia diz para ir no templo. Mas, pastor, tempo de perseguição, de pandemias, a peste negra. Atos 5, 16 a 20. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados de espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Porém, presta atenção agora, irmãos, um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Igreja é o que, irmãos? Chamados para fora. E qual foi a ordem do anjo? Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Estão entendendo, irmãos? Eles estavam presos pelo pessoal do templo. E o anjo mandou os apóstolos que estavam presos pelo pessoal lá do templo, os religiosos do templo, mandou ir lá no templo. Vão cultuar no templo, vão pregar no templo. É para ir para o templo. Olha o perigo que os apóstolos estavam passando. E Deus não mandou eles fazerem lockdown. Saíram da cadeia, vai para o templo. Mas Senhor da glória, foram o pessoal lá do templo que prendeu a gente. O Senhor está mandando a gente ir para o templo.
Eles questionaram, irmãos? Não. Se você ler depois o capítulo inteiro de Atos 5, você vai observar que eles não questionaram. Eles foram para o templo. Chegando lá, o pessoal, os líderes religiosos do templo, eles não estavam lá. E eles, é evangelho do povo, porque Deus sabe o que faz. Se Deus está mandando você ir para o templo, Ele vai te proteger. É Ele que está mandando. Então, Ele vai te proteger. Então, chegando no templo, eles começaram a pregar. E os líderes religiosos estavam lá, pediram, vão lá na cadeia, lá, ver como é que está Paulo lá. Pedro, cadê eles? Onde está Pedro? Pedro desapareceu. Ué, mas quem abriu a cadeia? Ninguém, mas sumiu. Ele não sei como ele passou pelas paredes, está tudo fechado aqui, os guardas estão lá fora, mas o homem saiu daqui. Depois eles descobriram que eles estavam no templo pregando, aí foram prender eles de novo, prenderam os apóstolos de novo, e foram levando eles, só que eles não maltrataram os apóstolos, não maltrataram não, porque o povo estava com os apóstolos. Se maltratassem, iam levar pedrada. E eles trataram pianinho Pedro ali. Aí chegaram para Pedro, eu já não mandei você calar essa boca? Para de pregar, para de ir ao templo, para de fazer isso. O que Pedro respondeu? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Vou parar coisa nenhuma, eu vou continuar indo ao templo. Então, irmãos, a ordem de Deus foi, vai ao templo. Vai ao templo. Os apóstolos continuaram indo ao templo, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou. E depois que o templo foi destruído, a história mostra igrejas com figuras parecidas com sinagoga. Os templos dos cristãos são parecidos com as sinagogas, mas o povo continuou a se reunir em templos, tá? Então, como estão as coisas hoje, irmãos? Aí o crente entra no ônibus lotado, aí ele desce do ônibus, entra no metrô lotado, aí ele desce do metrô lotado, entra na empresa onde ele trabalha e entra para uma reunião lotada. Aí ele sai daquela reunião lotada, volta para o metrô lotado, volta para o ônibus lotado. Depois ele chega em casa, a esposa dele fala, está faltando coisa aqui, vai no mercado lotado. Aí o crente sai de casa, vai para o mercado superlotado, o nome agora mudou, não é supermercado, é superlotado. Ele vai para o superlotado, faz as suas compras, pega a laranja para escolher, todo mundo pôs a mão, cheio de coronavírus, ele pega aquilo, põe a mão, põe a laranja de volta, aí ele vai lá, contamina o outro, as frutas, todo mundo lá, tem alguém enfermo, não sabe porque não está com sinais, põe a mão, aí espirra em cima das frutas, e o outro põe a mão, põe para lá, se contamina todo ali dentro, tá? Aí chega em casa, ele passa o álcool gel, tira a roupa, toma um banho, né, que minha esposa faz sempre, toma um banho e tal. Aí isso acontece de segunda a sábado. De segunda a sábado com essa rotina. Quando chega no domingo, hoje a igreja está aberta, o governo autorizou 25% das cadeiras, né? Se nós temos aqui 100 cadeiras, só 25 serão usadas, ou seja, haverá um espaço de 2 metros entre uma cadeira e outra, né? 2 metros entre uma cadeira e outra. Mas sabe o que o crente fala? Eu não vou para a igreja. Mas por quê? Não, vou correr o risco de pegar coronavírus? Isso é errado. O que o Supremo fez é correto. Tem que proibir mesmo, tem que deixar o povo proibir, fechar as igrejas mesmo, que é um perigo. Irmão, você saiu do metrô lotado, do ônibus lotado, do mercado lotado, colocou a mão em frutas que as pessoas às vezes espirram em cima, ou está contaminada, bota a mão ali, você vai lá, coloca também para escolher, depois passa a mão nos olhos. Estou de máscara, entra pelos olhos. Irmãos, só na igreja que vai pegar o coronavírus? Temos que tomar cuidado? Claro que tem que tomar cuidado. Uso de máscara, álcool, distanciamento, isso vale para todos os lugares, para a igreja e para a empresa que você trabalha, para a igreja e para o ônibus que você pega, lá não consegue, né? Lá não tem distanciamento. Para a igreja e para o metrô que você pega, lá não tem distanciamento. Mas você entra no metrô, mas não entra na igreja. Vai ter culto domingo, está liberado. Não vem. Não vem. Vou me contaminar. Mas só na igreja que se contamina? Irmãos, vamos orar, vamos orar. Estamos aqui, então, encerrando essa parte. Já estudamos a palavra de Deus a respeito do que significa igreja e como nós devemos encarar a igreja e o que é que Deus pensa da igreja. Deus quer nos ver na igreja, ou seja, congregados em assembleia, no templo,
porque se a minha família precisa de uma casa, a minha igreja precisa de um templo. Isso é uma coisa lógica, isso aí faz parte da vida, porque não somos almas, nós somos corpo, alma, espírito, e corpo precisa estar alocado em algum lugar para poder haver uma reunião. Cada um na sua casa não é igreja, tá? Isso é dispersão. Ovelhas dispersas não agradam ao Senhor Deus. Algum pedido de oração, irmã Dinei?